Bom dia, juristas, tudo bem? Hoje estamos aqui fazendo a nossa primeira entrevista. Eu estou aqui com o Raul. Bom dia, juristas, meu nome é Raul Gonçalves e hoje estamos aí com um entrevistado, nada mais, nada menos que o Dr. Jorge Fontanesi, um cara que eu sou muito fã e admiro muito o seu trabalho, não só porque eu trabalho com ele, mas é um cara que é uma inspiração aí para mim e com certeza será uma inspiração para vocês aí após você ver esse vídeo. É especialista em direito criminal e a gente vai fazer algumas perguntas aí, mas para fomentar alguns assuntos importantes aí pra gente. Então, a gente convidou o Jorge hoje para estar falando um pouco sobre a inserção profissional de um jovem advogado na advocacia criminal. Então, nós sabemos que há diversos desafios a serem quebrados e eu creio que com a experiência do Jorge ele vai conseguir nos ajudar um pouquinho. Então, a minha primeira pergunta seria: qual deve ser o diferencial do advogado iniciante na área criminal? Porque a gente já sabe todos os desafios do advogado no geral, mas na área criminal, qual seria o diferencial? Bom dia. Bom, Bruno, eu acho que o diferencial de um advogado que pretende atuar na área do direito criminal é a empatia. É já da função do advogado se colocar no lugar do outro, mas o advogado criminalista vai fazer isso de uma forma muito mais profunda. Muitas vezes vai ser o advogado o único que estará ao lado do acusado. Então, se esse advogado não tiver empatia, se ele não tiver essa aproximação com outro ser humano, eu acho que ele tem que procurar outra área para atuar. O mais importante é isso. Porque se você não se identifica com aquela pessoa que confia, a defesa dos direitos mais primordiais a você, você não vai fazer um bom trabalho, você não vai fazer aquela defesa intransigente dos direitos humanos. A próxima pergunta para o doutor seria aquela famosa frase, mas você vai defender bandido? E eu queria saber como que o doutor aí lidar, como que vence o preconceito diante dessa situação, Bom, acho que o ponto mais importante é que o direito criminal, o direito penal, diferente do que as pessoas dizem, ele não é a cartilha do bandido. Ele é um instrumento que garante que as pessoas, entre aspas, chamadas cidadãos de bem, têm como defesa do arbítrio estatal. É muito fácil uma pessoa que nunca teve um filho, um pai, enfim, um parente ou si próprio relacionado com uma acusação criminal, é muito fácil essa pessoa taxar o outro como bandido. Mas 100% de mudança nessa conclusão quando é o próprio filho da pessoa, o próprio parente dela relacionado. Então é mais ou menos assim: o filho do meu vizinho é traficante, o meu é usuário de droga. O filho do vizinho é ladrão, o meu é cleptomaníaco. Então acho que o principal é as pessoas entenderem isso, que o advogado criminalista ele não defende um bandido, ele não defende o criminoso, não defende o crime, ele defende a aplicação da lei da forma correta. Há casos, muitas pessoas acreditam que a função do advogado criminalista é obter a absolvição, e nem sempre. Já diversas vezes eu orientei os meus clientes que confessassem a prática do crime, até porque isso ia auxiliar numa tese defensiva de aplicação da pena em um regime intermediário, um regime mais brando, que não fechado, e isso para ele já era um grande benefício. Então, o primeiro que as pessoas precisam entender é que o direito penal ele não é para defender o bandido, é para defender as pessoas que não cometem crimes, para que essas pessoas não sejam injustamente acusadas e principalmente não sejam injustamente presas. Então, antes de mais nada, o advogado criminalista ele é o defensor dos mais nobres direitos fundamentais. E se ele mesmo não acreditar nisso, eu volto na resposta da primeira pergunta. Talvez ele deva procurar outra coisa para fazer. Inclusive, faz parte do nosso juramento a defesa intransigente dos direitos fundamentais, a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, assim, eu não vejo um cliente meu como um bandido. Eu vejo um cliente meu como uma pessoa que é acusada de um crime, pode ter cometido aquele fato ou não, e a defesa dele vai ser feita dentro do que a lei permite. Entendi, perfeito. Entendi. Eu achei muito bacana a sua colocação sobre que muitas vezes você pede para que o cliente ele confesse o crime, porque eu acho que isso vem mais no senso de justiça que todo advogado deve ter, de legalidade,
e do que deve ser feito ali naquele momento. Sim. E a minha próxima pergunta seria sobre a audiência de custódia, a famosa audiência de custódia que veio com uma resolução do CNJ. Você poderia falar um pouquinho sobre a audiência de custódia e principalmente como o advogado ele deve se preparar para ela? Tá, bom. Primeiro, a audiência de custódia ela não serve para discutir o mérito da imputação. Não interessa o que está no boletim de ocorrência, enfim, o fato imputado. A audiência de custódia ela serve só para que o juiz da audiência de custódia analise a necessidade de imposição ou não da medida da prisão preventiva ou de alguma outra medida cautelar. Então, a primeira coisa que o advogado deve ter em mente é que ele está ali para defender a liberdade especificamente e não dizer se o crime ocorreu, se não ocorreu, se tem alguma causa de ilicitude ou qualquer coisa que o valha. Então, o advogado deve, sempre que possível, ir munido de documentos, de comprovante de endereço, comprovante de trabalho, coisas que demonstrem que o acusado, que aquela pessoa que está na audiência de custódia, tem um vínculo com a comarca, o tal do distrito da culpa, ou quem for advogar na área criminal vai escutar muito essa frase. Enfim, a função ali do advogado é mostrar que a prisão preventiva é desnecessária. Então é mostrar que não estão presentes nenhum dos elementos do artigo 302 do Código de Processo Penal, mostrar que aquela pessoa vai se submeter ao processo, que ela não tem interesse em destruir provas, nada do tipo, e que uma medida cautelar diversa da prisão é suficiente. Diferentemente do que o senso comum diz, não é verdade esse negócio de que todo mundo é solto na audiência de custódia. Sim. Basta ir aqui a audiência de custódia é efetuada na sede da circunscrição judiciária. Mogi é a sede da nossa circunscrição judiciária. Basta que qualquer advogado vá e verifique quantas pessoas foram submetidas à audiência e quantas foram soltas. Então, assim, para que o advogado não se sinta frustrado, infelizmente se tornou normal no processo penal que acusados de tráfico com certa quantidade de droga, acusados de roubo, acusados de crimes contra a liberdade sexual, que eles tenham a prisão convertida, a prisão flagrante convertida em preventiva. Então, se para o advogado não se frustrar, infelizmente a prisão que deveria ser exceção, pelo menos no estado de São Paulo, ela se tornou a regra. E aí depois o advogado vai ter os instrumentos, que no caso o habeas corpus, para combater essa prisão, se ele entender que ela é ilegal. A próxima pergunta é em relação aí à sustentação oral. Tenho visto muitos casos aí, conforme a sustentação oral, muitas das vezes os votos têm mudado, né? Para o senhor, qual que é a relevância da sustentação oral para o bem dos seus clientes? Primeiro, assim, não sei se todas as pessoas que estão assistindo sabem o que é a sustentação oral. A sustentação oral é uma possibilidade do advogado apresentar oralmente na sessão de julgamento as razões ou as contrarrazões de um recurso. Bom, o desembargador, assim como o juiz, assim como às vezes o próprio advogado, tem um tempo limitado. Então, o desembargador ele vai analisar um processo de 5, de 10 mil páginas. Ele não tem o tempo de analisar detalhadamente aquele processo como o advogado fez. E as razões, as contrarrazões de um recurso, mesmo usando o poder de síntese, às vezes é um processo tão complexo que as razões, as contrarrazões, têm 30, 40, 50, 60 folhas. Então, quem que vai conseguir sintetizar isso em 15 minutos de palavra? Também o advogado, porque não dá para um desembargador ele ler detalhadamente, com a atenção que eu sei que é necessária, todos esses processos. E mais, há uma tendência de que os outros componentes da turma julgadora, eles acompanhem o voto do relator, porque eles normalmente não conhecem o processo e conhecem menos ainda do que o relator. E com a sustentação oral, a situação do cliente não se teve o êxito esperado, mas houve um êxito maior do que aquele inicial do recurso. Então, assim, a sustentação oral é primordial, é tão importante ou mais importante quanto quando um advogado vai despachar uma petição com um magistrado de primeira instância. Sobre essa atuação do advogado, eu acho que um dos maiores medos do advogado que está no início de carreira, e até mesmo advogado um pouco mais experiente, é o júri.
porque é muito tempo ali você estando defendendo ali o seu cliente. Eu queria saber quais seriam suas dicas para o advogado que vai fazer um júri. Bom, não só para o júri, mas para a atuação como um todo, o advogado ele precisa conhecer o processo. Então essa é a primeira dica, ainda mais hoje que a regra do processo penal comum é a oralidade. A regra é que as alegações finais sejam orais. O advogado precisa conhecer o processo. É imprescindível, né? Não dá para você ir vendido numa audiência. No júri mais ainda, porque você vai tratar das provas ali para pessoas que não entendem muitas vezes absolutamente nada de direito. Além de conhecer o processo, é importante que o advogado ele treine a eloquência, que ele treine o falar. Como que o advogado pode fazer isso? Ou com curso de oratória, ou, e foi o que eu fiz, utilizando todas as oportunidades de falar. O pessoal brinca que o advogado não gosta gosta de ver o microfone e depois não larga. Então, assim, é difícil o primeiro despacho com o magistrado? Lógico, para todo mundo. Mas o segundo já não é tão difícil, o terceiro, quarto, até que isso se torna natural. Então, o advogado ele vai adquirindo essa tarimba ao longo da atuação profissional e vai se tornando natural falar em público. Mas o que mais vai dar segurança para esse advogado é conhecer o processo e mais conhecer a lei. Se ele conhece o que ele está dizendo, se ele conhece o que ele está defendendo, se ele acredita na justeza das teses que ele vai apresentar, ele vai desenvolver isso bem. Nada impede que o advogado faça um rascunho do que ele pretende falar, enfim. Mas uma coisa importante, seja para o júri, seja para outra audiência, essa foi uma lição que eu aprendi com um advogado muito experiente, que pergunta a gente só faz quando a gente tem certeza da resposta. O pessoal assiste muito seriado americano e acha que o advogado tem que ficar fazendo um monte de perguntas porque ele vai dar um checkmate na testemunha. Isso não existe. E testemunha é a pior coisa que tem no processo penal, só fala bobagem. Então, assim, como a instrução é feita ali no plenário e é feita na presença dos jurados, também é isso. O advogado precisa ver o que ele já tem no processo, e ele pode explorar o que ele já tem no processo e o que ele precisa extrair daquela testemunha. Se a testemunha já deu um depoimento na delegacia, no sumário da culpa, no sentido A, ele pode fazer a pergunta, porque ele pode confrontar o que a testemunha vai dizer no plenário com aquele testemunho A. Sim. Só que se a testemunha nunca disse nada, é incerto o que ela vai responder. Então, é essa sensibilidade, né, que a experiência traz, mas aqueles que se sentem vocacionados para a advocacia criminal podem ter certeza que vão ter essa intuição, né, até onde ir ou não. Mas uma coisa também muito importante para o júri, isso eu conheço pouquíssimos advogados que fazem, é analisar a lista de jurados. Normalmente os advogados eles vão para o júri, recusam os jurados aleatoriamente, né? Olhou para a cara, não gostou, recusa. Mas hoje a gente tem uma ferramenta não jurídica muito boa para conhecer as pessoas, que é a rede social. Então, assim, isso acho que a principal dica que eu posso dar para quem pretende atuar no júri. Veja a lista dos 25 jurados, entre no Facebook, Twitter, enfim, de cada um deles, e aí você vai ver pelas postagens da pessoa o que ela pensa. É óbvio que se tem uma pessoa lá que fica colocando foto de coisa, bandido bom, bandido morto, ele é um que tem que ser recusado. Só que isso você só vai saber entrando na rede social. E mais, você tem as recusas imotivadas, mas você também tem as recusas motivadas, que não contam nas três que o advogado pode excluir. Por exemplo, uma pessoa que já manifestou opinião sobre o caso concreto. Às vezes o jurado colocou na rede social dele: poxa, eu vou ter que ir lá para condenar aquele bandido. Pronto, você não precisa gastar uma das suas recusas imotivadas para excluir aquela pessoa. Sim. Basta que você apresente que ela já emitiu essa opinião sobre o caso concreto, que ainda nem foi instruído para ela. Então, para quem acredita em Deus, em um livro não tão muito importante para alguns, a Bíblia, né? Caim matou Abel. Foi um crime doloso contra a vida, né? E hoje, no mundo de hoje, se tivesse as mídias, os holofotes, Deus teria que decretar a prisão
de Caim porque ele matou Abel. Eu queria saber do senhor aí sobre os holofotes, a mídia, como influencia no réu para a sua condenação, né? Qual o peso que tem para o senhor isso daí, como o senhor lidar com essa forma, né? Bom, primeiro, até como seminarista, eu preciso dizer que Deus não decretaria a prisão de Caim por causa da pressão da mídia, porque ele seguiria a Constituição e o Código de Processo Penal. Infelizmente, há uma ideia de que um negócio chamado clamor público, programa de televisão que explora esse tipo de evento. Enfim, os motivos, os requisitos da prisão preventiva estão bem claros no artigo 312 do Código de Processo Penal e a pressão jornalística não é um deles. Então, assim, é um equívoco esse decreto de prisão. Então, por isso, eu acredito que, se essa história for verdadeira, que não seria esse o desfecho. Enfim, o advogado, antes de tratar da mídia e o cliente, o advogado criminalista ele tem que ser discreto. O advogado não deve ficar dando entrevista sobre caso concreto, o advogado não deve ficar comentando caso concreto. Pessoalmente, pode ser uma exposição interessante, mas chamar atenção para o seu cliente nunca vai ser uma coisa boa. E o advogado está ali representando o interesse daquela outra pessoa. Segundo, casos de repercussão, principalmente em casos que envolvem crime doloso contra a vida, que é a competência do tribunal do júri, a televisão, principalmente, vai ter um impacto muito grande. Eu sempre, em aula, eu falo do exemplo do caso dos Nardoni. Eles tinham uma tese defensiva de que havia entrado uma pessoa lá e essa pessoa havia jogado a criança da janela. Se isso é verdade, se isso é mentira, não importa. A questão é que isso é possível. Se é provável ou não, é outra discussão, mas há a possibilidade de que isso tivesse acontecido. Mas a condenação já havia sido decretada pela televisão que os jurados, provavelmente todos, já foram com aquela convicção. Não, isso não aconteceu, isso é impossível. Então, voltando também à questão do tribunal do júri, cabe ao advogado também analisar a estratégia do cliente ser julgado em um determinado momento ou não. Há recursos da defesa que impedem o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e, portanto, a submissão do acusado ao tribunal do júri, que podem, por exemplo, tirar essa atenção da mídia, seja no jornal local, seja numa televisão. Então também é aquela questão da sensibilidade do advogado. Agora, o ideal é que você se afaste o máximo dos órgãos de imprensa, porque quanto menos repercussão o seu caso tiver, menos vai ter essa influência, porque infelizmente há não só decretação de prisão preventiva, mas às vezes condenação com base nesses achismos populares que muitas vezes são equivocados. Agora um pouco mais sobre a vida profissional financeira do advogado. Como é a captação de clientes de um advogado criminal? Ela se diferencia do advogado geral ou não? O advogado como um todo, ele depende da confiança, né? Então, a pessoa vai te procurar porque ela confia em você ou porque alguém em quem ela confia indicou você para cuidar daquele problema. Como no caso do direito criminal, você está confiando ao advogado uma coisa muito mais importante do que o dinheiro, a base é a confiança. O que o advogado criminalista ele pode fazer para adquirir essa confiança? Primeiro, ele tem que passar credibilidade para o cliente. Não pode o advogado atender a pessoa. O caso, às vezes ele não conhece porque a pessoa vai trazer ali na hora, mas ele não conhecer aspectos mínimos da lei. A pessoa faz uma pergunta para o advogado e ele não sabe responder. Então isso mina toda a credibilidade que aquele profissional pode ter. Então o advogado preparado, o advogado que estudou, o advogado que acompanha a jurisprudência recente, o advogado que se mantém atualizado. Na hora que ele atender um cliente, ele vai passar essa credibilidade independente de cabelo branco ou não. Agora, o que eu acho que é um terreno muito fértil para o advogado que pretende ser criminalista, e foi assim que eu me inseri na área que eu sempre quis atuar, é a parceria com outros escritórios. Há muitos escritórios que não trabalham com direito criminal. E é possível que esse jovem advogado ele se apresente a esses escritórios, diga, eu sou criminalista, se vocês tiverem interesse,
nós podemos fazer uma parceria de atuação. Porque as pessoas chegam até esses escritórios e esses escritórios recusam o cliente normalmente. Então é uma coisa boa para todos os lados. E antes da próxima pergunta, eu já queria convidar todo mundo para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir também nas nossas redes sociais e pode ir. Já que entramos nesse mérito aí de clientes, remuneração, né, subsídio, queria perguntar para o senhor qual o caso mais importante da sua carreira aí de mais de 10 anos de advocacia criminal, qual assim que o senhor teve aquela paixão aí pelo caso, né? O caso mais importante para mim é o que eu estou cuidando naquele momento. Pode parecer piegas, mas o advogado ele tem que atuar em cada caso como se ele estivesse ganhando R$1 milhão. A liberdade de um cliente que pagou menos vale tanto quanto a liberdade de um cliente que pagou mais. Até nessa questão da credibilidade, nessa questão da reputação, as pessoas elas vão vir te procurar quando elas sabem que você vai atuar com esse carinho no processo delas. Elas não vão vir envergonhadas dizendo eu tenho menos condição de te pagar, ou vão vir soberbas, eu tenho mais condição de te pagar, então você vai trabalhar mais para mim. Então o principal o caso que eu estou cuidando agora é o caso do João, então o mais importante para mim é o do João. Tem o do José, mas eu não estou mexendo com o do José agora. Depois eu vou mexer com o do José é o mais importante e assim por diante. Já que a gente entrou nesse mérito de rede social, ele é um vilão ou é um amigo? Bom, para o advogado. Eu particularmente não uso nenhum tipo de rede social. Eu tenho a inscrição no Facebook, porque eu uso para login algumas coisas, mas eu não uso. Eu já disse para vocês que, na minha humilde opinião, o advogado ele tem que ser discreto. O advogado, ele atua na defesa de um determinado cliente, às vezes ele vai atuar como assistente da acusação num caso semelhante, às vezes ele pode preferir se abster e dizer para você eu não advogo, e se o advogado é discreto, ele pode fazer isso tranquilamente. Ninguém vai confiar em um advogado porque ele tem mais seguidores no Twitter. As pessoas vão confiar num advogado por essa questão de credibilidade de um primeiro atendimento, pelos resultados que esse advogado apresenta, e isso, o maior propagador são os seus clientes. Não adianta eu vencer um processo e postar na rede social, porque tem outros 10 que eu não tive êxito e ninguém está sabendo. Então, são informações maquiadas, e eu não conheço ninguém que contratou um advogado criminalista principalmente porque conheceu ele em rede social. Então, não ajuda, mas pode atrapalhar muito. Primeiro porque as pessoas têm uma incontinência nos dedos que elas não conseguem não responder bobagem, elas não conseguem não entrar em briga, em discussão desnecessária. E isso você acaba afastando pessoas que potencialmente poderiam ser seus clientes. Então, assim, o advogado, ele, na minha visão, principalmente criminalista, não deve ter um público. Eu só advogo para esse público, para aquele público eu não advogo. Só que a partir do momento que ele chama para si essas discussões, ele acaba passando essa impressão. Então, eu acho que não ajuda, mas pode atrapalhar bastante. Entendi. Para a gente finalizar aqui, queria agradecer muito o senhor aí por estar participando da nossa primeira entrevista aqui no Juris Day, né? Acho que foi de extrema importância, uma pessoa que eu tenho um privilégio de ter ao meu lado, né? Graças a Deus, o senhor me ajuda bastante aí nesse mundo da advocacia, me ensina todos os dias. E para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma frase para quem pretende atuar na área criminal, uma frase assim que pode não parecer que faça muito sentido, mas só para a gente finalizar aí, uma frase épica. Assim, acho que antes dele falar essa frase, uma frase que o senhor já disse foi que cada caso, o caso que eu estou atuando é o meu caso mais importante. Essa para mim é uma frase que eu vou guardar para minha vida desde agora. Obrigado. Então, se tiver mais alguma também... Então, deixa para os nossos telespectadores. Não é uma frase de impacto, mas é uma frase que traz uma carga para a atuação criminal muito grande, e que é um negócio difícil de você seguir.
que seja um defensor intransigente dos direitos humanos. Por que é uma frase simples, mas é uma frase que traz bastante coisa sobre a atuação do criminalista? O defensor intransigente dos direitos humanos é aquela pessoa que tem a empatia necessária que o advogado criminalista deve ter. Ele é aquela pessoa que ele identifica cada outro indivíduo como um ser humano dotado da mesma dignidade que ele, advogado, tem. Se ele é um defensor intransigente dos direitos humanos, ele conhece as mazelas sociais, ele conhece a miséria, ele conhece as dificuldades que as pessoas passam e ele consegue incluir isso na compreensão dele sobre o caso concreto, sobre a situação de um cliente. Se você é um defensor intransigente dos direitos humanos, você vai defender a justa aplicação da lei e a justa aplicação da lei. Você não vai trabalhar à margem da lei e você nunca vai se conformar em um cliente seu submetido a uma ilegalidade, a uma arbitrariedade. Então, acho que, em síntese, se o advogado criminalista ele tiver essa visão de que todos os seres humanos são dotados de dignidade, embora ele possa ser acusado do crime mais abjeto, e por ter essa empatia eu consigo me identificar com ele, eu acho que é uma mensagem que eu deixaria para o pessoal. Maravilha. Entendi, muito bacana. Eu agradeço demais o senhor ter nos recebido hoje. O senhor já trabalha com o Raul, mas conhecendo o senhor agora. E eu acho que foi uma entrevista bem enriquecedora, com diversos assuntos, conteúdos, dicas. Então, muito obrigado e fica o convite aí para a próxima. Só uma coisa. Agora, em agosto, vai iniciar uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal na Ordem dos Advogados, a subseção aqui de Mogi das Cruzes. É um preço muito baixo, professores excelentes, só o creme de la creme do direito penal. Então, assim, se tem uma coisa que o advogado criminalista pode fazer, logo que ele se forma, que vai ajudar muito na atuação, é uma pós-graduação. Eu fiz, isso me ajudou bastante, conheci pessoas que já atuavam na área faz tempo, naquela questão de parcerias, eu tenho amigos da pós-graduação que nós temos casos juntos até hoje, mas o principal é se manter atualizado, aprender coisas que a faculdade não traz e a um preço bem bacana, acessível para um jovem advogado. Entendi, bacana. Obrigado e... Agradeço muito, Jorge. Você que está assistindo aí, já se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado aí pelo prestígio de vocês. Siga a gente nas redes sociais. Agradecer ao Bruno, ao Jorge, ao nosso cameraman, o Paulo. Então, tamo junto e até a próxima, pessoal.